Nós sabemos que os momentos mais épicos da obra é quando Naofumi usa o escudão amaldiçoado e pode falar, eu tenho certeza, quando ele usa a Iron Maiden para matar aquele boss da onda, e quando ele consome o dragão morto-vivo lá e ganha o sacrifício de sangue para matar o Papa da igreja. Meus amigos, também foi os momentos mais épicos do anime, literalmente, do anime em si foi os momentos mais que você falou, uau, nossa senhora, isso aí, Botafogo mesmo, hypa. Mas mesmo sendo os momentos mais épicos, nunca foi revelado no anime tantos detalhes sobre esses escudos, no caso, os amaldiçoados. Mas hoje eu estou aqui para falar com você tudo o que nós sabemos até agora sobre as séries amaldiçoadas. Mas antes disso, aproveita que você está aqui, se inscreva, se não for inscrito ainda, ativa o sininho para não perder a notificação ou lançamento daquele tapa no dedão. Estou contando com o seu like aqui no vídeo para ajudar o vídeo a crescer a novas alturas. Vire membro se você puder, porque virando membro você vai ter acesso a vídeos exclusivos sobre comentários da minha temporada, além de algumas recomendações que eu recomendo para vocês do fundo do meu coração. E claro, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, porque lá eu comecei a interagir com vocês e responder todo mundo que manda mensagem. Então tamo junto, vamos pro vídeo. A série Amaldiçoada é uma série de armas que são desbloqueadas tanto nas armas lendárias quanto nas vassalas, e elas têm como base os 7 pecados capitais, e eles são desbloqueados quando aquele que porta o escudo estiver em um estado extremo, como por exemplo o Naofumi, ao desbloquear seu escudo da ira, foi quando ele estava prestes a explodir de ódio, quando ele já não tinha mais nada além de ódio na sua cabeça e coração, por causa de todas as coisas que os heróis e o rei haviam feito com ele naquele momento, que eles estavam tirando a raptalia dele e tudo mais, eles estavam ferrando a vida dele, então ele ficou putaço, explodindo de ódio e decidiu que queria matar eles, e com isso o escudo da ira foi ativado. E na verdade, a série Amaldiçoada é considerada um mecanismo de defesa das armas para ajudar o usuário em seu atual estado. Ou seja, quando o Naofumi estava quebrando de ódio, para evitar que a sua mente se quebrasse, o escudo da ira foi revelado para que a ira deles focasse em matar as pessoas em vez de quebrar a si mesmo. Sim, é um pouco distorcido, mas é um mecanismo de autodefesa para evitar que o usuário se quebre. E mesmo que essas armas tenham um imenso poder, elas também afetam a personalidade do usuário, como por exemplo o Naofumi, sempre que ele usa o escudo da ira, ele é completamente dominado pela raiva e pelo ódio pelos outros. Mas tem um plural também, tem um pequeno porémzinho aí nos escudos amaldiçoados. Porque quando o usuário da arma lendária está amaldiçoado, está usando o escudo amaldiçoado, na verdade a série amaldiçoada no caso, né? Se ele for dominado por virtudes positivas, ele pode desbloquear uma série diferente que é chamada a série abençoada. Ela é desbloqueada, mas vamos falar sobre essas séries abençoadas em outro vídeo. As séries amaldiçoadas são divididas nos 7 pecados capitais, começando pela ira, que como aconteceu com Naofumi, ela é desbloqueada quando o usuário chega no extremo de seu ódio e desespero que ele puder cair. Os efeitos colaterais dependem da habilidade que o usuário usar, como por exemplo a Iron Maiden custa todo o SP do Naofumi, enquanto o sacrifício de sangue dá ferimentos gravíssimos para ele e abaixa 30% dos seus status menos a defesa. Além, claro, que quando ele usa o escudo da ira, ele não sente nada além de desdém e apatia pelos outros ao seu redor, tratando todo mundo ali como lixo e querendo matar todo mundo. E a série da ira também, como penalidade por usar ela, faz o máximo possível que ele pode fazer para o Naofumi continuar em fúria, sendo muito perigoso, assim como a série da preguiça. Ou seja, o Naofumi só conseguiu sair do escudo da ira tantas vezes por causa da Raftalia e da Filo que pulam para proteger ele, mesmo que elas sejam queimadas pelas chamas amaldiçoadas, o que é bem legalzinho. Seguindo-nos para o pecado da gula, e quem demonstrou os efeitos da gula foi o Ren depois de ser manipulado pela Malte. Depois que ela tenta manipular ele, quando ele perde para o espírito da tartaruga e trai ele, quando ele finalmente cai na real, que esse mundo não é um jogo, e sim um mundo mesmo, e que no momento ele não é nada mais que um merda, ele desbloqueou a série da gula e da ganância por querer ficar mais forte. E o efeito colateral, no caso a penalidade de usar a espada da gula, foi não ser capaz de reunir pontos de experiência ao subir de nível. E como ele não fez um uso contínuo da maldição, ficou nela por muito tempo, nos usos que ele usou ela, não sabemos qual é o problema de personalidade que ela traz, mas provavelmente algo relacionado a querer comer muito a ponto de, sabe, explodir de comer, alguma coisa assim. E como Naofumi desbloqueou o escudo da ira, o Ren desbloqueou a espada da gula, que além de seus ataques bem destrutivos, também deixava o Ren devorar a experiência através de seus ataques, ou seja, ele atacava e devorava a experiência de seu alvo. Seguindo-nos para o pecado da ganância,
E como eu disse, a série da ganância foi nos mostrada e desbloqueada pelo Ren depois de ser manipulado e traído pela Malt. Nós não sabemos qual desvio de personalidade essa série trouxe, já que ele não usou por tanto tempo, embora com certeza seja algo no sentido de ganancioso, obviamente pelo pecado que ele está cometendo. E as espadas da ganância têm diversos poderes ofensivos bem fortes, assim como as outras séries. Seguindo-nos para o pecado da luxúria, e quem desbloqueou a luxúria como se fosse a coisa mais previsível desse mundo foi o otário do Motoyasu. Depois de ser abandonado pelas companheiras, ele ficou todo lá quebrado mentalmente, abandonado pelas garotas, garotas, né? Aí quando ele tá naquele estado pior que depresso, a Philo tenta animar ele e ele fica todo obcecado com ela e pelos filoriais. Ele começa a ver outras mulheres como porcas e ele só quer saber de filoriais. Aí esse cara muda completamente a personalidade e vira um pervertido de filos. Basicamente é isso. E naquele ponto, quando ele começou a ver todo mundo como porco e amar os filoriais, ele desbloqueou as séries Luxúria e Inveja. E sabemos que a série da Luxúria dá um grande poder para o usuário, embora só conheçamos o efeito de tentação da série da Luxúria. E seguindo-nos para a Inveja, que como eu disse, depois desse rolê todo de abandono e obsessão pela Philo, o Motoyasu desbloqueou a Inveja junto da Luxúria e não sabemos qual o desvio de personalidade que ela dá ao usuário, mas provavelmente é ressentimento contra pessoas ou um grupo específico, por exemplo, ressentimento contra o Naofumi por ter a Philo que ele é obcecado, alguma parada assim, nesse sentido. Seguindo-nos para Orgulho, e quem nos mostrou a série do Orgulho foi o Itsuki com seu arco lendário. Depois que a Malt manipulou o Ren lá e deixou o cara devassado lá pensando que esse mundo não é um jogo, ela foi até o Itsuki e deu aquela brincada com ele também, ou seja, a Malt manipulou Motoyasu, Itsuki e Ren. Chega a ser engraçado como essa mina consegue manipular tanta gente. Na verdade chega a ser engraçado como esses caras podem ser manipulados por essa mina, cara. Esses caras parecem que não tem nada na cabeça. Eu acho incrível isso. Papo 10. No papo. Aí depois de manipular o Ren lá, quebrar ele, ela foi atrás do Itsuki pra dar aquela brincada com o senso de justiça dele. E aí, basicamente foi, enquanto ele lutava para salvar as pessoas, ela tava vivendo lá luxuosamente pelas costas dele. E aí depois que ele descobriu isso, que eles tretaram e tudo mais, o Itsuki acabou desbloqueando a série do Orgulho com isso, e depois de ser convidado por Risha e ver que a Malt enganou ele, o efeito colateral do Orgulho foi perder seu senso de vontade e fazer tudo o que pedirem, ou seja, ele virou quase um boneco quebrado que só obedece ordens. Ou seja, nisso aqui dá pra ver que o Orgulho, a penalidade do Orgulho, o efeito colateral dele é realmente um dos piores mentalmente, porque ele praticamente quebrou o Itsuki nesse ponto. O arco do Orgulho não se mostrou ser tão poderoso ofensivamente como as outras armas, mas ele também é forte, afinal ele é uma arma amaldiçoada, mas ele se destaca pelo efeito de controle mental acima dos outros. E por último, a série da preguiça, e quem desbloqueou a preguiça foi a Kizuna depois de ser capturada por Miyagi. Eles petrificaram ela enquanto ela tinha um acessório preso a ela, e quando ela foi resgatada ela já possuía a série da preguiça, e por causa dessa maldição dessa série, a Kizuna ficava letárgica, tendo dificuldade até mesmo em respirar, ou seja, o seu corpo e a sua mente ficava preguiçosa contra a sua vontade, a ponto de ser tão preguiçoso que não querer nem respirar, e isso era muito ruim para ela. E com isso ela também emitia uma fumaça amaldiçoada que transmitia essa letargia para todo mundo em volta dela. E ela foi impedida pelo acessório de trocar para outra forma, ou seja, ela não conseguia mudar para outra arma e foi obrigada a ficar com a série amaldiçoada, o que só aumentou ainda mais as penalidades e as maldições em cima dela, fazendo ela realmente ficar preguiçosa e letárgica e ruim, mal respirando, mostrando que a série da preguiça é uma das piores séries que se tem para brincar. Os efeitos colaterais do bastão da preguiça é uma redução nos níveis e power-ups, além da letargia crescente que deixa ela quase acamada. E bom, na série, os usuários das séries amaldiçoadas que conhecemos são o Naofumi, o Ren, Motoyasu, Itsuki, a Kizuna e a Glass, mas no caso da Glass, ela nunca usou, ela só desbloqueou, mas nunca chegou a realmente usar, então não conta muito. É interessante também porque a vanguarda das ondas, aqueles que são responsáveis pelos acontecimentos das ondas de destruição nos mundos, além de achar formas de suprimir os poderes das armas lendárias, também conseguiram controlar as séries amaldiçoadas sem ter os efeitos colaterais, ou seja, ele tem acesso a todo esse poder, a todo esse, esse pecado, mas não é dominado por ele, e isso é muito OP mesmo. E as séries amaldiçoadas são bem poderosas e bem interessantes, e ela tem muito mais história e profundidade do que você poderia esperar que tivesse, não é mesmo? E isso é o que o torna ainda mais legal. E se tem formas de usar ela sem efeitos colaterais,
Imagina o Naofumi usando isso, meus amigos. Cê é louco, o negócio ia ser muito da hora, cara. Embora eu não acho que vai acontecer tão cedo. Não, mas se bem que hoje em dia o Naofumi quase não tem efeito colateral por causa da série abençoada. Então é meio que um rally rola, né? Ele tem um pouco de efeito, mas a série abençoada meio que deixa ele mais tranquilo. Mas ainda assim, se ele soubesse como que a Vanguarda das Ondas fizesse isso, seria muito louco, meus amigos. Seria muito da hora. Então é isso, eu vou anunciando o fechamento do vídeo por aqui. Então se você gostou, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sininho, apoie o canal se puder, vire membro.